como um visionário da odontologia, aonde que você vê a odontologia daqui 10 anos? Como A Mandinha tem umas visionário, perguntas, você viu, né? Ela é... não me considero nem um pouco visionário, acho que pelo contrário, né? Sou uma pessoa muito pé no chão, mas eu tenho a sorte de novo, né, de poder ler bastante algo das coisas que as pessoas visionárias escrevem. Mas eu acho que se manter atualizado torna todo mundo, né, um visionário no sentido de poder tentar prever um pouquinho quais são as tendências no futuro. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem uma odontologia que cada vez mais, da mesma maneira como a gente tem entendido hoje, né, a manutenção em saúde corporal, quem que falava há 10 anos, tanto como a gente ouve falar hoje de uma nutrição saudável, de uma vida saudável, de prática de esportes, de uma rotina de exercícios, de toda a medicina como um todo, né? A saúde como um todo tem se voltado para isso. Tá? E acho que em vários meios da saúde, a saúde já tem ficado claro que não pode ser suplantada pela estética. Top, Tá? E como legal. a estética natural é bela. Tá? E eu acho que a odontologia, muitos profissionais têm conseguido ver e aplicar isso, valorizar cada vez mais uma estética natural e não uma estética artificial, onde todo mundo tenha que ter o mesmo dente, a mesma cor de dente, o mesmo tamanho de dente, a mesma forma de dente. Tá? De vez em quando eu vejo umas pessoas e eu penso, pô, esse cara fez lente com um dentista tal. Você vai até qual que o dentista, 2 por causa do chicletinhos formato aqui no central, igual. da lente que o cara gosta de fazer, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais valorizar isso, né? Eu me recordo muito bem quando a gente montava, pegar livros fantásticos, pega, por exemplo, um livro da parte reabilitadora, onde fala de normas estéticas, do professor Fradiani, né? Ou vai mais para trás do capítulo do professor Ruffenach, que falava muito de estética, os nossos padrões de estética. Quando a gente fala que um dente normalmente deve ter uma proporção de altura e largura, a gente tem tal características de ameias, tal característica de inter-relação entre estética branca e estética rosa, normalmente essas medidas elas são baseadas na média da população. Ou seja, o que é ser belo? Ser belo é você estar integrado às, às outras pessoas. Né? Você não destoar demais das médias. Só que hoje em dia, isso tem sido puxado muito. O cara tem 70 anos, mas quer ter um sorriso de 20. Eu acho que a gente tem que aceitar. Não é que não possa se manter jovem ou se rejuvenescer. Claro que pode, tá? Mas tem que tentar fazer isso de maneiras que não levem ou que não coloquem em risco a saúde do paciente. Tá? A gente tem visto muitos casos aí onde o excesso de tratamentos tem levado a problemas de saúde periodontal, saúde pulpar, questões da função. Tá? Então, eu acho que eu tenho esperança, na verdade, eu não sei se vai acontecer assim, mas eu acho que ideal seria se a odontologia cada vez mais rumasse, né, para manter a saúde da população. Naquele texto que eu escrevi para o AINO, eu me lembro que eu coloquei os dados, né, do último estudo epidemiológico que foi feito no Brasil em relação à população mais idosa. Em 2010, quando foi feito o SP Brasil 2010, se eu não me engano, o CPOD, então, o número de dentes, então, perdidos, restaurados, tá? Provavelmente por causa de lesões cariosas, e nos pacientes mais idosos, tá? Na população já acima aí de 60 e pouquinhos anos, é absurdo, é tipo o CPOD de 27,5, quase todos os dentes da boca ou têm uma restauração ou foram perdidos. Eu digo para mais, o componente perdidos representa 25 dentes. Então, na nossa população idosa de 65 a 74 anos, se não me engano, foi esse intervalo, em média, 25 dos dentes da boca foram perdidos para essa população. Caraca. O Brasil tem 400 mil dentistas, mas a média da população idosa é ou não ter dente ou usar prótese total. Olha, em 10 anos, né? Tá falando de 10 anos, se eu pudesse ver alguma coisa, que eu queria ver, cara? Eu queria ver um monte de velhinho de dente. Dente natural. Isso eu queria ver. Eu espero que daqui 10 anos ainda exista YouTube, Spotify ou alguma dessas plataformas para a gente poder
rever essa conversa e Sim. chegar à conclusão se a gente conseguiu chegar nessa odontologia ou não. E é legal, assim, para deixar um pouco claro, em cima do que a gente já falou antes, que isso depende muito do profissional, né, Leandro? Essa odontologia do futuro que você falou e que a gente espera, depende muito da gente, que querendo ou não, nós estamos influenciando não só os dentistas, mas como a população em si, né? Então, assim, depende muito do dentista, do profissional, entender que a mínima intervenção é o futuro e é uma realidade. Tem que ser uma realidade, né? Eu acho que tem que ser uma prática, né? A gente tem que pensar nisso. É legal dizer que a mínima intervenção não quer dizer, cara, você não vai fazer restauração. Claro que você vai fazer. Sempre vai ser necessário. A ideia é cada vez precisar fazer menos. A ideia é fazer com que elas durem mais. Mas uma coisa, pelo amor de Deus, eu sou dentista, eu adoro fazer restauração. A questão é saber indicar isso, né? Legal. E se fazer uma restauração, por que restaurações falham? Restaurações posteriores, a maior parte delas, esses estudos, isso falha ou porque ela quebrou, tá? Mas a maior parte falha porque teve uma lesão cariosa adjacente àquela restauração. Nem o termo cárie secundária hoje mais é algo correto, porque, cara, não é uma cárie secundária, é uma cárie primária adjacente àquela restauração. Por quê? Porque o dentista colocou a restauração não trata o risco de cárie do paciente, que é ligado à dieta, que é ligado à hábito, que é ligado à higiene, que é o uso de floretos. Então, a gente tem que tratar o paciente na fonte. Aí, em Uberlândia, que vocês têm um dos maiores centros de pesquisa e de publicação na parte de lesões cervicais não cariosas. Pô, ninguém falou que restauração ou recobrimento vai tratar o problema. Se você pegar o livro do pessoal daí, vai falar o quê? Que o principal tratamento é a identificação e controle de fatores etiológicos. E o Silvinho falou num ponto interessante, que é a odontologia do futuro, né? Silvinho, em 2007, então há 14 anos atrás, quando eu estava fazendo um doutorado em Florianópolis, eu estava começando a trabalhar, né, por incentivo do professor Baratieri, com CAD/CAM naquela época. Cara. Né? As primeiras versões do CEREC, na verdade, o CEREC 3, antes do CEREC BlueCam, o professor Baratieri tinha um lá e me deixava trabalhar, e a gente começou a publicar sobre isso, e depois foi até um estopim para minha ida lá para Munique. E eu estava trabalhando sobre isso, e daí o pessoal da ABO de Santa Catarina, né, pessoal muito legal de lá, os amigos lá de Floripa, me convidaram para escrever um texto para a revista da ABO de Santa Catarina. Leandro, escreve sobre odontologia do futuro. Que massa. Eu comecei a pensar. O futuro é hoje. E eu acho que os caras estavam querendo mas aí que tá, eu acho que eles estavam querendo que eu falasse de CAD/CAM quando me convidaram para falar de odontologia do futuro. Mas eles deixaram o tema esse e fala do que você quiser, não obrigatoriamente CAD/CAM. E como eu comecei a refletir, pensar e ler sobre as coisas, naquela época já era uma ideia embrionária, já tinha alguns papers muito interessantes sobre a intervenção, e eu coloquei o seguinte, cara, uma odontologia do futuro, na final desse artigo que eu publiquei lá em 2007, tem aquela frase que acho que o Paulo Rodolfo falou, porque ele até me mostrou isso que ele colocou lá no consultório dele. Ele falou isso para nós, cara. Ele falou dessa frase hoje para nós. Então, em 2007 foi escrito o seguinte nesse texto lá: chegará o dia, né, em que a maior virtude de um cirurgião dentista não será sua capacidade de realizar belas restaurações, mas sim sua competência em torná-las desnecessárias. Cara, 14 anos depois já chegou esse dia, mas eu continuo com a esperança de que ele chegue. Cara, vai chegar. Agora, para quem não tá vendo a gente, tá só escutando, a gente tá aqui num estádio, tá lotado de gente, a galera tá aqui aplaudindo. Que é isso, velho? Que monstro! Ô, gente, olha só, nós estamos vendo aqui uma aula de um cara que é visionário sim, apesar dele achar que não, mas só dele falar essa frase que eu achei que era de agora em 2007, que é quase 20 anos, sou ruim de conta, quantos anos? Tá mais pra 15. Você não vai falar, né? Você não sabe também. Mas, cara, olha o que você fez, Leandro. Cara, muito obrigado. Leandro, que aula, que show, hein, Amandinha? Obrigada mesmo, Leandro. Assim, uma coisa, eu queria passar uma experiência minha. O Leandro falou que ele foi inspirado pelos dentistas dele. Eu fui inspirada pelos meus dentistas, mas a minha carreira como professora, eu fui inspirada por esse cara. Que top. Foi de ter assistido uma aula que eu disse, é essa pessoa que eu quero ser lá na frente. E assim, a gente se conhece, mas eu nunca vi o Leandro.
eu nunca vi o Leandro dando aula. Todo mundo fala que é hipnotizante, né? E esse bate-papo aqui vai fazer quase 2 horas que a gente está aqui e parece que é 10 minutos. Ô, Leandro, muito obrigado pela sua participação. Quem está vendo ou quem está escutando essa aula, eu acho que é de fundamental importância começar a entender a odontologia do futuro, que ele já falava em 2007, ainda não aconteceu, mas está muito próximo de acontecer. A nossa missão é essa, né? O I Know Journal, o Leandro comentou muito dos artigos dele no I Know Journal. Quem quiser o I Know Journal, tá na descrição aqui do YouTube ou do nosso podcast, né, Mandinha? E se a gente observar, foi bem o que o Leandro falou. Então, se você quer começar uma odontologia de mínima intervenção, comece estudando. E lá dentro do nosso journal tem lá o artigo do Leandro, que com certeza pode te dar já o primeiro start para começar nessa rotina. Show de bola. Leandro, palavras finais para a gente encerrar o nosso programa, meu amigo. Obrigado demais pelo convite, pela honra de estar aqui batendo esse papo com vocês e com todo o público do I Know. Parabéns demais a toda a equipe, a todos os meus queridos amigos de Uberlândia por esse projeto tão bacana que tem realmente facilitado e democratizado o acesso a uma informação de excelente qualidade para mais dentistas. Continuem assim sempre, né, contem comigo para tudo que colaborar, para que mais dentistas, para que mais colegas tenham acesso a uma odontologia de mínima intervenção ou a uma odontologia que a gente gostaria que fosse executada na nossa boca, na boca da gente, na boca de quem a gente ama. Eu acho que isso que a gente tem que fazer. Eu acho que é compromisso de todo professor deve ser realmente estimular o seu aluno, né, o seu colega, quem deu a honra da atenção, né, de dar atenção àquele professor, a executar uma odontologia cada dia mais próxima daquela odontologia que a gente gostaria que fosse executada em nós mesmos. Tá? Eu acho que é isso. Eu só ensino nas minhas aulas aquilo que se fosse necessário ser aplicado na minha boca, é isso que a gente tenta ensinar. E eu acho que se todo mundo pensar dessa forma, vai ser muito simples da gente mudar a odontologia, né? Cada vez para uma odontologia mais voltada em saúde, e apesar, de novo, repetir, que a parte comercial da odontologia é importante, que a gente nunca coloque a parte comercial acima da parte da saúde, Show. Acima da parte da ética. Isso é muito importante ser dito. Um abração para todo mundo, obrigado pela honra de estar aqui com vocês, parabéns pelo projeto. Obrigado. Pessoal, então tá acabando aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fique atento que a gente tem muito mais coisas, né, Mandinha? Tem. Para melhorar a odontologia, que a gente possa ajudar aí com a nossa missão. Não percam os próximos episódios, que a gente ainda tem muita gente para entrevistar, viu? E um abraço. Cuidem bem da mãe de Uberlândia, que vocês roubaram ela de Brasília e, pô, isso eu... Segundo o Paulo, você me desovou aqui. Quem não sabe, a Amanda, ela foi aluna da graduação aqui, foi fazer mestrado em Uberlândia, né? A hora que eu achei, pô, ela vai voltar pro doutorado aqui, o pessoal não deixou, ela não quis, então, pô, eu choro todas as noites por causa disso, hein? Calma, Leandro, a gente te chama para fazer entrevista por isso, para amenizar a relação. É isso aí, meu amigo. Obrigado, viu? Pessoal, um abraço a todos. Obrigada, gente. Beijo. Mais um I Know Cash. Tamo junto.